Olá, amigos e amigas, bom dia! Hoje, sexta-feira, mais uma semana fechando e acho que vocês já viram que o tema do vídeo aí está diferente, né? Hoje falaria de salmos, mas mudei o tema de hoje para contar uma experiência que eu tive que, assim, como que Deus é maravilhoso. Não tem como não ficar impressionada com o agir de Deus em nossas vidas quando nós colocamos nas mãos dele. Antes vamos fazer nossa oração? Paizinho querido, quero te agradecer por mais esse dia que raiou, por mais essa semana que está findando. Ó Pai, obrigada por cada momento, por cada presente, por cada ensinamento. Te agradeço por cada uma dessas pessoas que estão aqui me assistindo, que também estão juntamente comigo, aprendendo do teu amor, aprendendo da tua provisão. Te agradeço, Paizinho. Te peço que continue suprindo as nossas necessidades, continue abrindo nossa mente para que a gente aprenda cada dia mais, que o teu Espírito Santo possa falar através da minha vida, sempre, Pai. Que não tem nada a ver comigo, não é nada de mim mesma, mas é o Senhor que tem que resplandecer através da minha vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, há mais de um mês atrás, eu mandei uma caixa com encomenda com chinelos, né, decorados, lá para o Espírito Santo, para casa da minha mãe. Alguns familiares tinham comprado, amigas de lá, fiz uma promoção que era do Dia das Mães, e aí, como foram muitas pessoas, aí atrasou, eu não consegui mandar para o Dia das Mães. Eu falei assim, ó, eu vou mandar logo, passou o Dia das Mães, logo naquela semana ali eu vou mandar. Beleza. Eu uso uma plataforma de envios que lá dentro dá opções de várias transportadoras. E é claro que a gente vai lá, olha, opta ali pelo valor mais em conta, para compensar, né? Então, eu escolhi lá uma transportadora, eu nunca tinha mandado por ela, tinha mandado por outras lá, mas escolhi essa por estar ali com o preço mais em conta. O prazo era um pouquinho maior, mas nada que ninguém pudesse esperar. Beleza, mandei. Aí, o que aconteceu? Até, né, chegar o prazo limite ali, você vai aguardando tranquilo. Quando você vê que está chegando o último dia do prazo e o negócio não chega, começa a ficar aflita. E foi assim que aconteceu. Chegou o dia máximo, não entregaram a caixa lá. E no sistema só ficava falando que estava em trânsito, não falava exatamente o local que estava. E aquilo eu comecei a ficar aflita. Falei assim, puxa vida, porque lá dentro, além das encomendas, tinha presente para minha mãe, para minhas sobrinhas. Então, assim, eu tinha, né, empenhado, feito, todos eles, tinha as encomendas de amigos, dos parentes, tudo eu tinha feito com muito carinho e amor. E aí, eu comecei a pedir a Deus, Senhor, abençoa que essa caixa chega, né? Aí nisso eles estenderam no sistema mais uma semana para frente de prazo para entregar. Falei, bom, tudo bem. Deu mais uma semana, nada. Aí tornaram a estender mais uma semana. Deu mais uma semana, nada. Os dias foram passando e aí eu comecei a ficar um pouquinho mais ansiosa e preocupada de que eles tinham deixado minha caixa extraviar. E aí eu comecei a pedir a Deus e pedi a quem estava do meu lado por orar, fui até a Magda, assim como ela conta, né, que vem até a mim, eu também corro para ela e falo, Magda, me ajuda a pedir uma coisa para ele, que é a oração com concordância, que a gente vem falando, né? Aí ela foi e pediu juntamente comigo. E aí, o que aconteceu? Eu entrei no chat, é claro, fui conversar e tal, antes deles estenderem pela última vez. E aí conversaram comigo, falaram que a empresa tinha estendido o prazo e tal, mas se até tal prazo limite lá eles não entregassem que eu seria ressarcida pelo valor declarado, mais frete e tudo. Mas isso não era o que eu queria, eu não queria o dinheiro da mercadoria. Eu queria que a caixa chegasse no destino dela. E aí eu comecei a ficar assim pensativa. A Magda falou assim, pergunta, o que você precisa aprender com essa situação?
E eu entregava na mão dele e eu falava, ai meu Deus, o que eu preciso aprender com essa situação? E o coração um pouquinho aflito. E os dias foram passando, deu aquele prazo máximo que a plataforma tinha falado, mas ainda eles não mandaram mensagem, não mandaram nada para mim. Aí eu fiquei esperando e orando, pedindo a Deus, e o coração um pouco aflito. Nisso, quando foi no dia 19, que já tinha passado mais de mês, né? Eu recebo a mensagem falando que a minha caixa tinha sido extraviada, que infelizmente não era essa a experiência que eles gostariam que eu tivesse, mas que eu seria ressarcida. E aí estava lá o espaço para eu colocar meus dados, né? Se eu queria receber via Pix, via depósito, transferência, essas coisas, e os dados que precisava lá. Ai, que meu coração na hora, eu até não vou mentir, eu chorei um pouquinho. Eu falei, eu não quero dinheiro de volta, eu quero minha caixa lá. Eu falei, ô paizinho, eu queria tanto que a minha caixa chegasse, por favor. E aí nesse dia, aí passou, aí nisso eu coloquei os dados, passou mais 3 dias, porque aí lá já apareceu que eu seria ressarcida, que demoraria uns 5 dias úteis. E aí eu cheguei para minha mãe, mandei o print para ela, com a carinha de choro. Ela falou, oh meu Deus. Eu falei, mãe, eu não vou falar nada ainda com o pessoal, porque eu já tinha conversado com todo mundo, porque estava demorando horrores, e eu tinha falado, gente, ó, infelizmente está acontecendo isso, isso, isso. Tô pedindo a Deus para que chegue, se não chegar eu vou devolver o dinheiro de quem pagou, e infelizmente, tal, mas vamos pedir a Deus que chegue. E então, quando foi nesse momento, eu mandei a mensagem para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu não vou falar ainda nada com ninguém, porque apesar de lá já estar com a informação de que eu vou ser ressarcida, que a caixa extraviou, eu ainda tenho fé que essa caixa vai chegar. Eu tenho fé, mas eu não vou falar nada ainda. Aí quando foi anteontem, hoje é sexta, foi na quarta, eu corri para Magda porque meu coração começou a ficar aflito, porque é bem assim, quando a gente tem fé, a gente declara com a boca, né? E firma o pensamento naquilo. Só que as emoções continuam rolando. E as emoções querem dizer que não vai acontecer. Nesse momento eu lembro de eu ter corrido para Magda e eu falei bem assim, Magda, eu contei para ela, porque até então ela sabia que estava demorando e nada de chegar. Eu não tinha contado ainda que já tinha falado que tinha sido extraviado e que eu seria ressarcida, não tinha contado. Eu falei, Magda, eles mandaram a mensagem que perderam a minha caixa, que vão me ressarcir. Só que eu não quero. Eu quero que minha caixa chegue lá, porque eu empenhei tanto carinho e amor e eu tenho fé que essa caixa possa chegar. Aí a Magda falou assim, vai chegar. Se visualiza você me mandando mensagem contando toda alegre que ela chegou. Aí na hora eu visualizei e como eu estava com muita coisa para fazer naquele dia, fui fazer as coisas. Quando foi no fim do dia, isso foi pouco depois do almoço que eu conversei com a Magda, que ela falou desse jeito e eu visualizei. Aí quando foi no finalzinho do dia, acho que era perto das 5 horas, vejo entrar a mensagem da minha mãe com um videozinho. Aí quando eu vou olhar, tá assim, sua caixa chegou! Gente, vocês não têm noção da alegria que eu fiquei. Eu comecei a dar glória a Deus na hora, eu falei, glória a Deus, e eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu fiquei com o cantinho da boca doendo de tanto rir, e falando, obrigada, paizinho, obrigada, paizinho. E vocês não sabem, porque assim, quando eu perguntei para ele, o que eu preciso aprender com essa situação, o que eu preciso aprender? Não veio ainda, nesse momento que eu perguntei, eu ainda não estava entendendo o que era que eu precisava aprender. E nisso eu fui dar notícia para minhas tias, primas, amigos, pessoal que tinha encomendado e que também estavam orando. Aí na hora que eu fui dar a notícia para uma das minhas tias, ela falou assim, nossa, Jocélia, ainda hoje eu estava falando com a fulana, que é minha prima, e estava falando com ela, vamos orar, porque a caixa dela extraviou, mas ela quer tanto que essa caixa chegue, ela ficou tão triste e tal.
E nossa, que benção. Eu falei, tia, isso dá até um testemunho, né? Ela falou assim, dá mesmo. Aí na hora minha ficha caiu. Aí, aí eu comecei a rir assim, porque eu entendi tudo naquela hora. Eu falei bem assim, tá bom, já entendi. Gente, vocês vão ver que o título do vídeo que eu coloquei tá teoria versus prática. A teoria é muito fácil. A gente estudar, aprender, falar, né? Manjar tudo, tudo, tudo. E aí você fala com, né, com aquela propriedade de conhecimento. E quantas vezes eu tenho pouco tempo que eu tô aqui no canal, né? Falando por aqui. Mas antes de eu estar aqui, todos os dias de manhã, nos grupos que eu participo, grupos da Magda também, eu gravava o devocional de manhã, mandava o áudio ali todas as manhãs. E quantas vezes eu falei que a gente deveria manter a fé, manter a esperança, embora as circunstâncias em volta estivessem todas desfavoráveis, tudo dizendo que não, ainda assim a gente tinha que se manter firme com fé, porque maior é aquele que está em nós do que está no mundo, e que as emoções podem dizer o contrário, mas que a gente precisava ter fé. Quantas vezes eu falei isso? E aí Deus me fez experimentar na prática aquilo que eu estava ensinando. E eu só entendi no final, eu falei assim, meu Deus do céu, demorei, né? Lerdeza. A Magda fala, eu e a Jocely que somos lerda, ele não. Mas eu entendi que eu ali estava vivendo uma experiência para estar vindo passar para vocês e para entender que, de fato, era aquilo mesmo que eu falava, embora a circunstância está dizendo que não, e chegou ao ponto de falarem que extraviaram minha caixa e que já ia devolver o dinheiro, e aparentemente não tinha mais o que fazer, não tinha. E aí o sentimento vem, eu o tempo todo falando, em nome de Jesus vai chegar, eu tenho fé que vai chegar, mas aqui dentro eu estava numa angústia, eu estava ansiosa e preocupada, achando assim, tinha hora que eu falava, nossa, não vai chegar minha caixa, ai, o chinelo que eu fiz com tanto carinho para minha mãe, para minhas sobrinhas, para filhinha da minha amiga, para sobrinha da outra, para minhas tias. Aí eu ficava pensando em cada coisinha e eu ficava angustiada, tá? Então, o que eu tenho a dizer a respeito disso? Que sim, embora as circunstâncias dizem que não, e os próprios sentimentos vêm tentar nos fazer desacreditar que é possível, que se a gente entregou na mão de Deus, Ele vai fazer o melhor. E se o melhor fosse que a caixa não chegasse por algum motivo, ela também não chegaria. E eu também entenderia o porquê, né? Mas ali era só para eu experimentar de que realmente, embora as circunstâncias digam não, se você colocou na mão dele, ele dá a última palavra é com ele. Então, eu separei 2 versículos aqui na manhã de hoje para ler aqui para a gente não ficar só nas minhas palavras e a gente poder meditar. Um tá em Romanos 8, 28, que é um versículo que eu falo muito também. E aí tá assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Que maravilha, né? Então, gente, todas as coisas irão cooperar. Quando a gente ama a Deus, quando a gente tem comunhão com Ele, pode vir o que for, embora os sentimentos estejam gritando e querendo te fazer ficar desesperado, creia que se você o ama, todas as coisas irão cooperar para o seu bem. E outro que eu separei são mais 2 versículos que está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim, ó, não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui eu entendo que quando a gente
entregar tudo na mão de Deus, a inquietude, porque eu estava com fé e eu estava exercendo ela, só que eu fiquei um pouco inquieta. Então, aqui já é o próximo nível que eu tenho que alcançar, porque aqui fala, ó, não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Eu estava orando? Estava. Tinha entregado na mão de Deus? Tinha. Estava com fé? Sim. Só que eu ainda estava ficando um pouco inquieta. Que eu falava, declarava, mas aqui ainda estava inquieto e preocupado. Será? Será se a vontade de Deus é que a caixa chega lá mesmo? Eu tenho que confessar. Então, esse versículo aqui, ó, aí depois vem, ó, e a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, o que é exceder todo entendimento? É diante dessa situação que eu vivi, eu não me inquietar. Eu ficar calma, tranquila, falar, não, vai chegar, com tranquilidade. Porque eu estava falando que ia chegar, que eu tinha fé que ia chegar, mas eu não estava com a tranquilidade que precisava. Então, esse versículo aqui é o próximo nível que eu preciso alcançar, de que sim, está acontecendo tudo o contrário do que eu esperava? Tá, mas não, mas tá tranquilo, eu entreguei na mão de Deus, eu sei que Ele vai fazer o melhor. E aí essa paz, que quem olhar fala assim, nossa, mas está acontecendo tudo isso e você tá calma desse jeito? É, porque eu sei em quem eu confio, entendeu? E ainda para completar, olha só o que aconteceu. Lembra que eu falei que eles já tinham agendado para daí 5 dias úteis me ressarcir. Então, quando eu recebi a notícia, e minha mãe tinha ficado de abrir a caixa só no dia seguinte, que era ontem de manhã, falei, vou esperar ela abrir, ver se está tudo certinho mesmo para poder eu entrar lá no chat da plataforma e avisar que a caixa chegou. Então, que eles podem cancelar o ressarcimento, porque já estava programado lá dentro. E estava programado para o dia 27, eles me devolverem o valor declarado. Aí eu esperei, minha mãe abriu ontem e tal, só que como eu estava muito atarefada, eu falei assim, no fim do dia eu entro lá no chat, ou amanhã de manhã, que no caso seria hoje. Quando pensa que não, eu lá cuidando das minhas coisas, peguei o celular para olhar as horas e vejo que tinha uma notificação do banco. Eles adiantaram e me devolveram o dinheiro ontem. Na hora que eu vi o dinheiro, eu falei, caramba, eu não entrei para avisar e o dinheiro caiu na conta. Aí, na hora, eu falei assim, mais um teste. Por que mais um teste? Porque eles mandaram uma TED, não teria nem como cancelar, o dinheiro já estava na minha conta e eu poderia ser tentada a pensar assim, não, isso é bênção de Deus, porque agora eu recebi a caixa e o dinheiro, olha que maravilha. E não é bem assim, né, gente? Eu tinha conversado no chat, eu tinha o e-mail que eu poderia retornar por ele, tinha várias maneiras de eu conversar com eles e falar, olha, a caixa chegou, vocês não têm mais que me ressarcir. Tá certo que é o seguro que paga, né? Não, nem a transportadora nem a plataforma tomam prejuízo porque tem um seguro ali que a gente paga junto com a mercadoria. Mas não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte, eu tinha que receber o ressarcimento uma vez que eu recebi a caixa, né? O que vem ao caso é isso. E aí é aonde que se a gente não tiver discernimento, não tiver sabedoria, a gente faz errado achando que está fazendo certo. Porque o espírito do mal, ele é sutil. Ele vem com um sapatinho de algodão. Fala assim, nossa, aí ó, que bênção. Você recebeu a caixa e o dinheiro. Ó que maravilha, né? Mas eu não vi dessa forma. Eu falei assim, caramba, eu vou entrar lá e vou conversar e falar para devolver esse dinheiro. Eu falei, se esse dinheiro tiver que ser meu, na hora que eu conversar com eles, eles vão falar que não precisa devolver. Agora, se não for para ser meu, eles vão falar que é para eu devolver. Assim eu fiz, entrei lá e consegui entrar numa parte onde eu falava e eu deixei a mensagem, olha, aconteceu isso, e a caixa chegou e não deu nem tempo de eu vir avisar vocês adiantado o pagamento e caiu na minha conta e é um ressarcimento indevido, porque eu recebi a caixa. Aí mandei, não deu uma hora que eu tinha mandado, recebi um e-mail. A menina falando, eu sou responsável pelo seu caso e muito obrigada por relatar. E falou, você pode devolver fazendo o Pix no número tal. Eu fui lá na mesma hora e por favor manda o comprovante aqui para mim. Fui lá na mesma hora, entrei na minha conta, fiz o Pix devolvendo o dinheiro e anexei o comprovante, enviei e fiquei tranquila e feliz, porque o que eu mais queria na minha caixa e aquele dinheiro não me pertencia. Então, isso também é um alerta, né? Porque
muitos poderiam pensar, não, nossa, só o desgaste que eu passei, isso aqui é para pagar o desgaste que eu passei, né? Muita gente falaria assim e não devolveria. E era caso que se eu não quisesse devolver, ia ficar por isso mesmo. Tipo, eu não precisaria nem chegar e falar e ficaria por isso mesmo. Mas aqui e aqui, eu ficaria tranquila? Não, não ficaria tranquila. Então, fui lá, fiz o que eu deveria fazer e fiquei com o coração alegre, feliz, porque o Senhor me atendeu as minhas orações e me fez ter um aprendizado incrível. E sim, aquilo que eu falo, que a gente pode confiar, que embora as circunstâncias digam que não, Ele é fiel, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é com essa mensagem, esse testemunho, que eu encerro a mensagem de hoje, desejando que todos façam um excelente dia, que se você está passando por situações difíceis, não desanima, confia, entrega na mão dele, que ele fará o melhor. E o melhor, às vezes, não é aquilo que a gente espera, como eu falei, de repente, a caixa poderia não chegar e isso ser a vontade de Deus para que eu aprendesse algo, né? Poderia, mas o fato é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nunca esqueça disso. Quando qualquer coisa quiser tirar sua paz, escreve esse versículo e coloca num lugar estratégico onde você possa sempre estar olhando e lembrando, porque a gente esquece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não esqueça, eu entrego o dia de hoje nas mãos de Deus, peço a Ele por cada um de vocês que Ele venha suprindo a necessidade de cada um, tá? Façam todos um excelente dia, porque são nossas atitudes que vai determinar se o dia será bom ou não. Um grande beijo. Eu não poderia deixar de compartilhar esse aprendizado aqui com vocês e não esqueçam que aqui na descrição do vídeo está a playlist de provérbios lá da Magda, tá joia? Um ótimo fim de semana e até segunda-feira que eu volto falando de salmos. Fiquem todos com Deus.